pero no me gusta hablar del pasado y pienso que hoy gostaria de trazer uma mensagem do futuro, de um posicionamento de búfalo em toda a América, em todo o mundo, que hoje creio que tem uma demanda distinta e o búfalo pode ocupar espaços. Um pouco da história da Federação Americana. Em 2009 começamos a reunir um grupo de ganadeiros de toda a América e entendemos que um grupo seria necessário para diminuir as assimetrias entre as crianças dos diferentes países. Alguns países tinham associações, alguns países não a tinham organizadas. Alguns tinham cadenas já mais avançadas, outros não. Então, imaginamos que uma federação teria o papel de diminuir mais rapidamente estas assimetrias e assim se começou a associação, com a presença de 6 ou 7 países. Naquele tempo, não tínhamos, eram correios eletrônicos e manteníamos grupos de correio que se trocavam as mensagens de uma maneira mais lenta. Montamos alguns comitês específicos para melhoramento genético, outros para os registros genealógicos, comitês sanitários, que com científicos discutindo e chegando a algumas conclusões, pero que não se poderia implantar em todos os países, pero que serviram de base para se distinguir regras, regulamentos ou retos em cada dos países. Pero eu quero hoje falar um assunto que o professor Borghese começou a abordar. Temos hoje um grande desafio na ganaderia, porque temos muitas forças em contrário, criando muitos embaraços, muitas dificuldades para nós, em funções de questões reais e outras não tão reais. Seja em consumo de carne, de leite, el papel da ganaderia, el medio ambiente, de sustentabilidade e coisas assim. E primeiro abordagem disto é que o mundo não é mais rural, estamos na cidade, né? Desde 2015, o mundo se passou, a maioria das pessoas na cidade. Em alguns países isso se cambiou há muito mais tempo. Em Brasil, em 1960, se cambiamos para a cidade. E o que se passa hoje é que meu estado, que é São Paulo, só 3% da população vive no campo, o restante está na cidade. E o homem urbano está se desplazando, se deslocando da realidade rural, que não entende e a critica. Mas há fato incontestável, mesmo que haja grandes movimentos contra a proteína animal, o que se mira é que, se mira neste gráfico que abaixo tem a renda per cápita das pessoas, o outro se mira o consumo de carne como exemplo. Se mira que quando há riquezas, se consome mais proteína animal. Isto é histórico, isto continua acontecendo, mesmo que haja movimentos contrários. E o que se sabe? Que a classe média, a ganância, está se ampliando. Se acredita que 3 bilhões de pessoas vão alcançar a classe média em 10 ou 15 anos. E com isto, principalmente onde? Em Ásia, em Oriente, Médio Oriente, África e Latinoamérica. Isto significa que mercado potencial para consumir proteína animal está se ampliando muito rapidamente. E há também conceito que se sabe que quanto mais rico a população, mais busca alimentos diferenciados. Assim, os mais ricos buscam nos alimentos não somente saciar sua hambre, sino também elementos de funcionalidade nos alimentos. E o que estamos mirando? Acá é crescimento de consumo que é visto em Colômbia de produtos de origem animal, de carne.
Pero este gráfico en rojo se mira que la carne vacuna se está disminuyendo en relación al pollo, cerdo y otras carnes, por estas presiones que están sufriendo la ganadería. Por tanto, hoy la población continúa buscando demanda por proteína animal, porém, busca alimentos que sejam considerados saludables, que tenham características funcionales, que sejam produzidos de maneira sustenible e com respeito ao bem-estar animal. Aproveitando a charla do professor Pietro, que ha hecho em alguns dias, Brasil, como se distribui a ocupação das terras e que é semelhante com outras regiões de nosso continente. 60% são florestas naturais, 20% pasturas e 7-8% em agricultura. Nestas pasturas, principalmente o que temos é que o sistema de cria para produzir os terneiros ocupam 70% disto e a recria ou a ceba mais 30%. E a eficiência desse sistema é muito comum que nossos países não sejam tão eficientes. Em cerca de 50% das hembras têm terneiros todos os anos. E com a mortalidade, perto de 50-48% de terneiros a cada hembra. E a idade média, a primeira cria, é usualmente em torno de 3 anos e meio, 42 meses, e vão a sacrifício também nisto. Logicamente que há explotações melhores, por isso como média nacional. Em Colômbia, por coincidência, levantamos os dados, são muito semelhantes. 20% de áreas são destinadas aos pastos e, aqui não é ponteiro, perdão, pero a cria ocupa o doble da área de ceba ou de sacrifício. El búfalo, como se comporta? El búfalo se ha criado exclusivamente para leite ou exclusivamente para sacrifício, tem comportamento pouco distinto em seu desenvolvimento, pero a puberdade é por volta de 2 anos e a primeira cria por volta de 36 anos. As taxas de fertilidade, sendo bem manejados, sempre costumam ser mais que 80-85%, pelo menos em nosso país. E o sacrifício ocorre por volta de 30 meses, quando se cria para doble propósito e com intensificação da produção leiteira, e quando se cria exclusivamente para corte, por volta de 20-24 meses. Aí tinha uma pantalla com uma comparação que se criava, se fôssemos criar búfalas que têm peso promédio de 630 quilos, em comparação com uma vacuna de uma zebuada com 495 quilos, menor, portanto, que caberia mais na mesma área. E usando os parâmetros zootécnicos, chegamos à conclusão que tem uma longevidade reprodutiva é maior em búfalo, se mantém búfalo com 10, 12 anos, depois do primeiro parto, com muita frequência, e uma bovina, depois de 10 anos, tem uma produção de leite menor, desteta, portanto, animais mais levianos. Por isso, a necessidade de reemplaço é menor em búfalo, em torno de 8% contra 15% dos bovinos. Como seu peso é maior em novilhas, cabem menos novilhas búfalas na mesma área. E assim, haciendo as contas, temos que cabem muito menos hembras búfalas na mesma área, que seja em 1.000 hectares, 673 hembras, enquanto caberiam 839 hembras bovinas. Pero com uma eficiência de produção de terneiros menor, teriam em torno de 420 terneiros destetados, se fossem bovinas, e 538 se fossem búfalas. E com uma velocidade de acabamento maior com búfalas, teria também uma área menor para a ceva ou sacrifício. Portanto, a área requerida para 420 terneiros, se fossem búfalos, seriam 22% menos área. Haciendo um balance disto, se criássemos em Brasil solamente búfalas e não bovinas, não zebuínas, necessitaríamos uma área menor de 40 milhões de hectares.
que é a área de Paraguai. Outra característica dos búfalos é que em algumas regiões com humedales são inadequadas para crescimento de ganado comum e agricultura, mas os búfalos se podem criar nestas áreas. Solamente na América temos 547 milhões de hectáreas de áreas com humedales. Todos os países têm algum humedal. Só imaginamos um Paraguai com 12 milhões de hectares, se mantivéssemos uma lotação muito baixa para que não molestasse o meio ambiente, com 0,1, teríamos 1 milhão de búfalos nestas áreas. E o que se mira é que se hace um balance bem adequado da quantidade de animais em áreas humedales, se pode manter o meio ambiente. Há projetos na Europa e em outros países que estão utilizando búfalos para repovoar os cigarros. Cigarrillos, muitos anos, problema. Estes países estão desenvolvendo projetos de repovoamento e de recomposição ambiental com búfalos, que podem ser pantanos ou lagoas e que crescem as espécies nestas áreas. Aqui são 3 exemplos, em Ucrânia, em Alemanha e na Inglaterra, onde os búfalos não são autóctones. Outra característica do búfalo é a capacidade que tem de transformar fibras. Aqui o gráfico mostra a maior eficiência em digestibilidade de fibras. E se nota que em certas regiões com solos pobres, os búfalos se mantêm em bom estado, como estas pasturas muito baixas. Em áreas pobres, em nossos países, há muitas regiões com toxicidade de alumínio, baixa capacidade de troca catiônica, etc. Os búfalos também, conforme a alimentação tem mais fibras, como acá com 54% de FDN, eles têm um comportamento digestivo semelhante ao bovino, mas quando se aumenta muito a fibra, a digestibilidade é muito maior em búfalos. Têm também um comportamento de ingerir menor quantidade de alimentos, por isso são capazes de... em qualquer produção de leite, há um trabalho que se mostra que consome menos. E também apresentam uma eficiência de transformação melhor que os bovinos. Com esses aspectos, há trabalhos já que se mostram com o comportamento de produção de metano, que é hoje um gás que é muito importante para a sustentabilidade. E o búfalo consumindo a mesma quantidade de uma mescla com capim napié, o elefante, com 30% de concentrados, produzia 33% menos metano do que o grupo de bovinos. Isto traz para nós uma imagem. Os búfalos ocupam menos superfície para produzir a mesma produção que o ganado. Tem uma capacidade de produção em áreas que não são aptas e não são aproveitáveis pelo ganado ou por agricultura. Tem uma maior capacidade de produção de alimentos com pasturas mais pobres e tem menor emissão de metano. E em fincas que têm produção mais intensiva, também os búfalos são capazes de consumir subprodutos fibrosos, como restos de agricultura. Portanto, o búfalo tem uma capacidade de produção sustentável. Um outro aspecto que se leva em conta hoje é que a esperança de vida ha logrado crescer muito. Depois do final do século XIX, quando Pasteur descobre as bactérias, quando se cria em 1940 os antibióticos, quando se tem muito crescimento com a descoberta da eletricidade, da imagem, dos princípios ativos, o que fazem com que hoje vivimos muito mais que nossos antepassados. Se não fumam, sim? E de que morremos? Se vivimos muito tempo, temos doenças degenerativas em maior quantidade do que tínhamos as doenças infecciosas do passado. Hoje morrimos de doenças cardiovasculares, de neoplasias,
e doenças respiratórias por el fumo. E estas doenças, hoje, que são o que são responsáveis por que causam estes tipos de maladias. Se considera hoje um risco lipídico. As arterioscleroses seriam causadas por um consumo exagerado de graças, particularmente as graças saturadas que teriam em grande quantidade nos animais. E algum tipo particular de graça. A graça com colesterol, a graça monoinsaturada, poliinsaturada, o ômega 3 ou não, ou seja, todo isto levava a um tipo de risco maior ou menor. E hoje está muito em um conceito que se tem hoje, é um risco inflamatório que causaria degeneração, e essa degeneração levaria a doenças como câncer, obesidade, diabetes, etc. É chamado estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo poderia ser facilitado por uma série de causas como poluentes ambientais, álcool, tabaco, toxinas, etc., que lesariam as células, causariam problemas inflamatórios crônicos e isso levariam a doenças. Se acredita até mesmo que o envelhecimento seja causado pela presença de radicais livres. Esse estresse oxidativo causaria a presença de moléculas que não estariam equilibradas por falta de antioxidantes e isso poderia envelhecer os indivíduos. Pois bem, que têm a carne das espécies distintas. Se mira que o total de gordura que têm os búfalos é a metade dos pollos, que são considerados uma carne muito magra, que têm colesterol muito baixo, como o salmão, que têm pouco sódio, que hoje se entende que seja um agravante de um quadro hipertensivo, que têm uma quantidade de proteína e de hierro semelhante a de outras espécies. Dependendo da qualidade da graça, do alimento, é possível determinar um índice de quanto que este alimento poderia potencialmente levar a quadros cardíacos, de riscos cardiovasculares, que é chamado um índice de arteriogenicidade ou de trombogenicidade. E o búfalo, comparativamente a vacunos, tem baixos índices. Num sorvete hecho com leite de búfalo se identificam proteínas que baixam a quantidade de uma substância chamada angiotensina, que eleva a pressão arterial e causa riscos vasculares. Han hecho um interessante trabalho em Brasil que se suministrou queijos hechos com leite de búfala ou com leite de vaca para ratas. As ratas que consumiram leite de vaca apresentaram 3 vezes mais colesterol no sangue. Um outro trabalho muito interessante feito em Itália, um professor, um cardiólogo, que notava que um grupo de pessoas tinham menos problemas cardíacos. Então, mirou que essas pessoas tinham por hábito consumir carne de búfalo, que era hecho. Um grupo que há muito tempo consumia carne de búfalo, pegou um outro grupo com a mesma idade, mesmo tipo, e ofereceu 600 gramas de carne de búfalo por semana, e num outro grupo solamente consumiam carne vacuna durante um ano. O que passou? O grupo que sempre consumia carne de búfalos tinha um colesterol mais baixo. O grupo que começou a consumir carne de búfalo diminuiu seu colesterol e o grupo que consumia ganado se manteve alto. O mesmo aconteceu com a espessura da parede das artérias. Era mais baixa no que consumiam búfalo. Em outras condições, como hipertensão arterial, era maior que consumiam carne de vacuna, mais acidentes cardiovasculares, como isquemias ou infarto do miocárdio, e o estresse oxidativo era mais baixo em búfalos. Um outro trabalho se comparou os búfalos criados de forma intensiva ou extensiva. Criados a pastos têm menor riscos
cardiovasculares. Não. Tinha 10 minutos. Outro quadro muito comum que hoje se crê que antigamente ninguém tinha problema com leite. O que parece hoje é que todo tem problema de intolerâncias à lactose. Em trabalhos feitos em consultório, solamente 5% dos que se queixam de intolerância à lactose têm intolerância à lactose. E o que se passa? Uma coisa que hoje se sabe é que há um componente de uma proteína da leite, a caseína 1, que cria quadros inflamatórios, e esses quadros inflamatórios simulam intolerância à lactose, além de favorecer o aparecimento de quadros infecciosos e até neoplásicos. E hoje, há uma característica muito particular, porque a leite de búfala não tem esta proteína 1, só a A2, e está sendo explotado esta característica como protetiva. Um trabalho da Organização Mundial de Saúde, confirmado na Universidade de Oxford, verificou que haveria, em uma meta-análise, ou seja, com muitos trabalhos conjuntamente, um maior risco de câncer coloretal no consumo de carne roja. Esse trabalho teve um impacto muito grande e que contribuiu para se diminuir o consumo de carne roja. Em primeiro lugar, o câncer coloretal é o quinto câncer em frequência. Tem um caso em cada 100.000. Um aumento de 20% significa 0,2 casos a cada 100.000. Não é assim tão grande. Porém, se identificou que a causa seria um determinado ácido ciálico que se aumentaria na presença da mioglobina. Haveria uma oxidação levando a estes tumores. Pois bem, trabalhos feitos em Itália dão conta que a presença de algumas biomoléculas, em particular da grupo de betaína ou carnitina, que tem uma marcada ação antioxidante, anti-inflamatória e também antineoplásica. Assim se verificou que o uso dessa betaína diminuía a tendência a diabetes, diminuía uma outra coisa, matava células de câncer coloretal in vitro. Ou seja, há evidências que a leite de búfalo, a carne de búfalo, tem um produto que é protetivo do mesmo câncer que a Organização Mundial de Saúde apunta como causador de problema de carne roja. Um outro trabalho, a ricota de búfalo, também diminuiu o estresse oxidativo e também causou a morte in vitro de células cancerosas. Outro trabalho interessante mostra que, quanto mais amplo o espaço para a criança do búfalo, se amplia esta produção de biomoléculas. E outro que também mostrando que quanto mais volumosos na dieta, maior o efeito de diminuir as heterogeneidades e trombogenicidade e também a presença de biomoléculas. Por lo tanto, os derivados de búfalo são nutritivos, ricos em nutrientes essenciais. Suas carnes e leite derivados têm características funcionais e nutracêuticas que são reconhecidas e podem ser produzidos em ambientes naturais e com pouco uso de drogas. E isto é um reto que poderia ser divulgado e que deveria ser divulgado como uma importância de criança de búfalos, porque são naturalmente saudáveis. E há uma frase de um grupo australiano que diz que é ideal para pessoas preocupadas por alimentação saudável que não renunciam ao prazer de consumir carne roja. Isto é, portanto, que os derivados de búfalo são os que buscam os consumidores. Isto é, que os búfalos são capazes de produzir, pois que avancemos por as investigações e adequemos nossas fincas e demos a conhecer ampliamente estas qualidades do búfalo. Muitas graças.